E aí, Thiago, boa noite. Boa noite, Alan. Tudo certo? Preparado para um podcast de tecnologia hoje? Tecnologia, inovação, empreendedorismo, né? Vários assuntos em um só. E então, Mentocast, gravamos à noite hoje, né? À noite. E o podcast de gestão, assuntos aleatórios. Vamos lá. Estamos aqui com a Juliana hoje. Boa noite. E currículo enorme, contou um monte de coisa, desde infra até Slackware Linux. Exatamente. Tudo, com VoIP e tudo mais. Mas eu quero começar com uma pergunta, antes de você até se apresentar. Eu vi no teu currículo, eu vou stalkeando o teu LinkedIn, e vi que você é CEO simultaneamente de 3 negócios. Conta pra gente e depois você vai começar a contar a tua história. Certo. Bom, falando quais são as empresas. Então, eu estou como CEO da Persys, fundador e CEO. Tem a Salugia. Uhum. E a outra empresa... é muita empresa. Vamos ver o LinkedIn. Acho que CEO 2 e tem outra... Vamos colar. Estou quase, tá? Está em processo. Está em processo de... entendi. Apareceu a Salugia e apareceu o Whey Produtiva. O Whey Produtiva. Tá, é que a Whey Produtiva é uma startup, um spin-off, vamos dizer assim. Então, tá, desculpa aí, roteiro. É que só sabe, pessoal da Whey Produtiva, desculpa, ela ama vocês. São muitos negócios ao mesmo tempo, né? Ela até esquece de qual empresa. Exatamente. Mas fazendo um contexto. A Persys, ela trabalha com inovação. E dentro da inovação, pipoca ideias, spin-offs, e vai surgindo tudo isso. E o que a gente estava conversando agora há pouco, resultado. Tem que entregar resultado. E acabo liderando, por isso do título de CEO. Uhum. Mas eu não ligo para isso. Eu ligo para o resultado. Então, me ponha lá como o que for. O importante é andar. Você está sempre focado em meta, então. Para você, o projeto é a hora que acontece a entrega. Antes disso... Adoro todo o processo de gestão ágil, a concepção, o brainstorm de ideias, fazer o processo de design thinking, amadurecimento dos sprints. Nossa, é assim, até dá um ânimo. Mas a hora que entrega... Não tem igual. E a hora que vem um assunto novo, né? Esse acabou, vamos pro próximo. E vem muito da minha formação. Ser cientista da computação é buscar de forma incessante soluções alternativas, na minha opinião, né? Uhum. E eu cresci muito disso, de buscar soluções alternativas, seja ela mais sofisticada, ou mais cara, ou a que dá do orçamento. E aí, por isso que vai surgindo, pipocando empresas, mas faço parte de outras também. Hoje, acabo trabalhando em conselho de outras empresas, até por esse dinamismo de enxergar soluções onde alguns não enxergam. Bacana. E como que você veio parar nessa área de TI? Conta pra mim, porque você estava contando que na tua turma só tinha você de menina. Só tinha eu. E, assim, foi bem curioso. Eu queria fazer arquitetura. Uhum. Arquitetura. Na UEL, já tinha até o lugar. Falei, uau, fantástico. Tava estudando, ralando de estudar. Aí eu descobri, já próximo da prova de vestibular, que para fazer arquitetura, eu tinha que saber geografia e história. Gente, geografia e história nunca foi meu forte. Nunca. Era fazer a prova, reiniciava o conhecimento. Não ficava na mente. Agora, matemática, física e química, aquilo lá me dava ânimo. Eu passava final de semana resolvendo problema de física. Eu participei de Olimpíada de Matemática, 4º lugar do Brasil, Olimpíada de Física. Esse eu já fiquei mais pro finalzinho da fila, 10º alguma coisa. Mas número sempre foi comigo. Aí meu pai falou assim, tem uma faculdade aqui em Marília, você já chegou a ver? Falei, não, o que é isso aí? Uma tal de FIM, Faculdade de Informática de Marília, Univem atualmente. Uhum. Um curso lá bem curioso chamado Ciência da Computação. Falei, não, isso aí não é pra mim. Comecei a ler. Falei, gente, isso aqui é pra mim sim. E aí eu fiz o vestibular, passei. Primeiros dias de aula ali,
Tinha 40 pessoas na sala. Eu estudava de manhã. Eu cheguei na sala, eu vi, sabe, o imã, quando um é do mesmo polo que o outro não repele, aonde eu ia, o grupo da sala ia para o outro lado. Eu, gente, o que está acontecendo? É um curso muito masculino ainda, né? Eu dou aula, vejo isso em sala de aula. Um pouco diferente, mas mudou. E eu tinha que me enturmar. Eu falei, gente, não é possível que eu tô tão fora d'água desse grupo de TI. Nunca tinha feito nem informática. Não sabia Word, não sabia Excel, mesmo porque era Windows 3.11, Windows 95. Mas tinha computador em casa. Já. Não tinha computador em casa, não tinha. Mas eu gostava por exemplo, coisas bestas, tá? Realmente pessoas que não entendem do assunto. Eu achava fantástico. Eu já tinha trabalhado no McDonald's, na verdade eu estava trabalhando no McDonald's e via aquelas telas, aquele monte de coisa em sistema. Eu falava, eu quero fazer isso. Então eu vou continuar. Eu quero entender como que isso funciona. O que está por trás disso. E aí eu achava fantástico aquilo. Falei, não, vou continuar. Entrei em curso da Microcamp, fiz tudo que você imaginar. Isso já fazendo faculdade. Já fazendo a faculdade. Aí eu comecei, assim, eu ia super bem em todas as matérias de matemática, que todo mundo ia mal, eu ia bem. E aí todo mundo ia bem em programação e eu ia péssima, porque eu ainda não tinha aquele gingado, eu não sabia nem mexer no computador direito. Quando era algoritmo no caderno até ia, mas a hora que ia pro computador, eu tinha dificuldade no mouse, gente. Era coisa de outro mundo. Mas eu fui me adaptando. Na verdade, eles gostaram da ideia de eu ir bem em matemática, eu gostei da ideia deles irem bem em programação. Aí começou a formar os grupinhos, as panelinhas. Não, aquilo que parecia um imã repelindo começou a unir. Tipo, tem que fazer umas contas de trabalho, dá pra ela fazer essas contas aí, a gente... Começou a fazer uma fusão ali, ó, algumas fusões de faz as contas, a gente digita aqui. Exatamente. Então, eu desenvolvi algumas lógicas e eles transformavam em código, que eles tinham mais facilidade, e eu não tinha tanta facilidade na época em transcrever meu conhecimento de lógica em código. E aí foi fazendo essa fusão de ideias. Foi sociedade perfeita. Eu com os 39 meninos da minha sala. Então, da onde surgiu, já respondendo, né, voltando um pouquinho, como que eu entrei na TI, foi exatamente isso. Meu pai fazendo essa orientação. Por que você não faz ciência da computação? E aí casou com o que eu realmente gostava. Muito sábio o senhor, seu pai. Eu também acho, também acho. Isso que ele era da área de biologia, nada a ver. Mas foi visionário, porque ele via que eu brilhava meus olhinhos quando eu via aquele monte de coisa no McDonald's. Então, foi sábio mesmo. Legal. E aí você fazendo o curso de computação, tudo, e que momento que você resolveu programar? Falando, agora precisa aprender a transformar isso em código, né? Uma hora você precisou, né? E uma hora eu precisei. Mesmo a parceria rolando, teve uma hora que precisou chegar lá e fazer. Não, desde o primeiro ano ali, no final do primeiro ano, eu já comecei a fazer alguns rascunhos de código. No segundo ano, eu saí do McDonald's, comecei a estagiar numa empresa de manutenção de aparelhos médicos. E, na verdade, eu me desenvolvi muito em hardware. O forte, assim, ficou em hardware. Então, eu montava e desmontava, calibrava desfibrilador. Tipo, eu podia matar alguém se eu calibrasse errado. E eu via que tinha muita coisa de configuração, daí que surgiu o Linux na minha vida e depois o FreeBSD e o Solaris, porque muita coisa que embarcava dentro desses hardwares de saúde eram esses sistemas operacionais. Então, por isso que eu comecei nesta área. E eu comecei programando scripts para esses recursos, para esses equipamentos. Estava procurando essa foto. Nossa, depois você... Na época da faculdade. Camiseta do Slack ali, né? Essa foto eu acho que eu te reconheço. nós nos conhecemos, sim. E foi assim, uma transformação quando eu me encontrei na área de hardware. E aí sim, codificar, mas mais voltado na codificação de scripts mesmo e baixo nível
inclusive. Né? Que é a parte mais legal. Né? Eu acho. Aí achei alguém que gosta disso. Não, é a parte mais raiz, né? São raras as pessoas da área de TI, não é? Que gosta disso. E hoje tá pior. Hoje esse pessoal é completamente Nutella. Não, eles querem arrastar componente. Hoje você vira pro cara, preciso fazer uma integração aqui, você abre um shell. Aí o cara, veja bem, você tem o GUI, tem interface. Pô, é feia a coisa, Thiago. Não, assim. tá feio, concordo com ela. Como mudamos isso? Olha, não sei, mas a gente podia criar aí um... Porque essa parte mais hard era mais porque eu fiz engenharia eletrônica, né? Elétrica, né? Então, aí sim a gente mexia em assembly, ia lá, fazia um negócio no nível hexadecimal. Exatamente. Tô ficando velho também. Eu também. Não, eu acho que esse papo vai longe, viu? Se a gente começar a falar desses momentos. Mas é legal. E foi assim que eu comecei a rascunhar meus códigos, mas código mesmo para fazer sistemas, isso só foi lá pro 4º ano e depois o mestrado. Mas realmente eu gostava do baixo nível. É legal que chega no mestrado aí já era. Agora se vira, é um problema extremo. Você fez com processamento paralelo, né? Eu fiz processamento paralelo. E em C. Em C. Então. Em C. Então ela programa, ela sabe. Tenho dúvida. Raiz total. Legal. Na época eu usei C++, na verdade, para codificar. Também usei Python. Python lá nas suas origens. Quando tudo era mato. Tudo era mato, nem era falado. Eu criei pode falar de nerdice? Não, pode. Eu criei um agente que ele fazia o seguinte, como eu trabalhava com um cluster, ele reconhecia o ambiente e esses agentes têm máquina parada. Opa, vem cá, empresta seu recurso. Me empresta seu recurso, me empresta seu recurso. E aí esse agente explorando as máquinas em volta da mesma rede local, podia estender para grid, mas eu só fazia em rede local. E aí para fazer processamento de imagem médica. Então, na época, o meu mestrado foi para detecção de câncer de mama de forma paralela, que levava 40 dias para processar, levou 20 minutos fazendo processamento paralelo. Legal. E aí você imagina o coitado do médico lá tentando abrir. Pô, minha máquina tá 100% de processamento, eu não sei por quê. Por que será? Tem o agente da Gil, que era em Python, fazendo esse processamento. Tinha que ser leve, porque eram máquinas horríveis, péssimas, velhas mesmo. Né? Tipo... Legal. Nem lembro. E você trouxe toda essa expertise para dentro dos teus negócios hoje. Certamente. Toda essa base de alta performance, de inovação, de fazer coisas diferentonas, eu fui construindo com o tempo na minha bagagem. Aí eu tentei uma empresa em meados de 2009, quando eu saí da Trey. Só que eu descobri que os sócios só queriam uma colaboradora mais em conta, né? Que ganhasse cotas. Não vou citar nomes, mas foi isso que aconteceu. Aí tentei uma outra sociedade em 2010 e descobri que era a mesma coisa. Falei, gente, errar 3 vezes não dá. Vou abrir sozinha uma empresa. Antes de você contar, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Já chegaram para você e falaram, não, eu tive uma ideia brilhante, você desenvolve e a gente racha meio a meio. Meu Deus, isso é 2 vezes ao dia. É horrível. Ainda. Quantos nãos que eu tive? Eu não sabia falar não. Muita gente faz essa abordagem ainda hoje, só que agora eu aprendi a falar não. E agora eu falo, qual que é a sua cota de risco? Quanto você vai me ajudar a pagar? Eu faço o custo. Eu faço a custo. Né? A custo, sem lucro. Todo mundo some, vai embora. Então aí você filtra os comprometidos dos sonhadores. Legal. Os comprometidos normalmente eu levo à frente. Porque ele dá um jeito. Ele busca recurso, ele se dedica, ele faz alguma coisa. Agora aqueles sonhadores nossa, não, mas você tá errada. Mas essa ideia revolucionária do app, ninguém fez isso ainda. Aí você abre o Google, né? Nossa. Digita o nome e fala, tem um aqui, um na China. Não, às vezes é na mesma cidade. Às vezes é na mesma cidade. Eu falo, gente, não deu nenhum Google. No fundo é aquilo, né? Quando eu falo, olha, ninguém nunca fez isso. De 2 uma. 99% das vezes ele fez uma pesquisa mal feita. Mas muito mal feita. Agora, se ninguém realmente fez, aí já tem 2 opções. Ou é realmente uma ideia muito boa,
ou ninguém fez porque é muito ruim. Fato. Então, mesmo se ninguém fez, não, a chance de ser um negócio revolucionário é muito baixa. E eu lido muito com startup, lido muito com aluno, e a maioria nem fez a pesquisa. Não, a maioria não fez. Defende aquilo lá com unhas e dentes e criou um negócio absurdo. Só tá falando, você tá aqui, aí você só não, vira assim. Às vezes você já conhece, às vezes você já conhece, você já usa aquilo. Não, eu quero fazer o Facebook diferente, eu quero fazer o Instagram diferente, YouTube. Por que não faz um negócio seu mesmo? Pode usar a inspiração de UX e UI desses aplicativos. Mas aí você pergunta, qual que é o modelo de negócio? Qual é a sua regra de negócio? Não, o que é isso? Não, Bacana. 2 vezes ao dia, no mínimo. Muito bom. É incrível. Pode continuar. Aí daí tava falando quando você cansou dessa história, né, do sócio, sócio tipo, escravo. Você trabalha, não ganha nada, e se der certo, você tem uma porcentagem. Isso. Né, pro falou, vou fazer do meu jeito. Eu falei assim, acabou meu dinheiro. Acabou, simplesmente. Tava com menos de R$700 na conta. Exatamente esse número. Eu tinha casado. Ou seja, eu não tinha como apelar. Era eu e meu marido. Eu falo que é eu, meu marido e Deus e o gato. Já tinha um gato. É cara a ração, pô. Tem que... cara a ração. O que eu vou fazer? E eu... Não dá mais para continuar. Cheguei lá pros sócios. Falei, olha... Qual é o planejamento para o próximo ano? Ganhar dinheiro. Eu falei, mas... Aí. Nossa. Tá, ganhar dinheiro como? Eles estavam comprando iPad, na época eu tava lançando um iPad, comprando iPad, viajando para os Estados Unidos e eu na Pindaíba sem dinheiro para colocar de combustível no carro. Eu já tava pensando em vender o carro. Falei, pera aí. Uma coisa errada. Eu tava fazendo... Na época eu montava servidores. Não, tem alguma coisa de errado nisso. Aí eu falei, vou sair. Né? Tudo planejado, né? Não foi tão nessa emoção que eu tô contando, não. Foi tudo planejado. Eu fiz uma planilha de tudo que eu teria que ganhar. Foi lindo. Não, para você sair, você vai ter que pagar tanto, que é a compra do servidor, isso. Eu falei, que? Como você ainda ia sair com dívida? Eu ainda ia sair com dívida? Caramba! Não é possível que vocês estão me falando isso. Pois é. Eles insistiram em bater. E eu sou muito da paz. Para comprar briga comigo tem que estar muito engajado. Tem que estar assim, eu quero tirar Gil do sério. E ainda tem que se esforçar muito. Vou dar trabalho para a pessoa. E aí, com a minha calma e elegância, fiz um gingado ali. Saiu elas por elas, só que o que eu teria que receber, eu não recebi. Tive que engolir seco isso. Isso foi muito triste pra mim, mas ok. Falei, se eu ficar arrastando o rancor das pessoas, eu não vou conseguir fazer nada daqui pra frente. Passa régua, zera. Vamos finalizar. Se eu encontrar as pessoas na rua, eu cumprimento uma boa. Eu não sei por que elas não me cumprimentam. Eu não sei. Eu passo pela mesma calçada ainda e falo, oi, tudo bem, como vai? Eu não fiz nada, eu ainda cedi, acabei concedendo ali aquilo, mas... Passou. Aí eu falei, chega, isso era uma madrugada. Eu falei, vou ter minha empresa. Deixa eu pesquisar o que o mundo tá pedindo. Na verdade, já tinha pesquisado antes algumas coisas, já estava pré-preparado. E na época, meu marido trabalhava com projeto de rede ótica, já estava com a empresa dele, com a MEI dele. Falei, acho que eu vou fazer isso e mais um pouco. Aí eu falei, posso ser sua sócia? Não. Poxa, assim, na cara dura, acabamos de casar, você tá falando não? Ovos na mesma cesta é perigoso. Tem sentido. Então você é sua concorrente, tá bom? Sério. Que legal. Assim, muitas mulheres ficariam chateadas, iria causar uma briga infinita vezes além ali, né? Falei, não, tudo bem, mas pode acontecer de eu virar sua concorrente, tudo bem? Ele, que vem isso melhor. Eu, nossa, desafio, agora me deixa. Vamos lá. E aí eu peguei o meu limite do banco lá,
eu tinha 2.000 de limite, eu já tava menos 700 e tinha um evento, um curso para ir de projeto de fibra ótica lá na Furukawa. Falei, eu vou usar esse dinheiro. Perguntei para ele, se alguma coisa der errado, zero, hein? Eu dava aula já em Tupã. Mas, vocês sabem, salário de professor. O professor ganha isso por bom. Né? Não ia cobrir o limite no 5º dia útil. Mas eu falei, posso ir? Ele falou, vai, você tem que montar a sua empresa. Eu já tenho a minha. Eu, nossa, mais uma, né? Vou. Fui pro evento, já usei a estratégia seguinte. Quem tá lá provavelmente quer aprender sobre o assunto. Então, eu já vou tentar vender para quem tá lá, fazendo o curso. Ele vai ver que é difícil, eu já tenho uma noção. Dito e feito, voltei de lá com o cliente. Cheguei em Marília, tem que gerar nota fiscal, né? Fiz o projeto, tem que gerar nota fiscal. Foi onde nasceu minha MEI. Você não chegou lá e falou, amor, veja bem. Não, é concorrente, né? Concorrente. Vai usar o CNPJ dele. Calma, concorrente. Caramba. Fui lá, abri o CNPJ, já fiz tudo que tinha que fazer para legalizar. Comecei a oferecer serviços de rede e mapeei que tinha um evento em São Paulo, o maior evento de provedores do Brasil. Eu vou. Peguei o dinheirinho que eu recebi do projeto, primeirinho, e fui nesse evento e já escolhi as palestras que tinha sintonia com o meu tema. Falei assim, vou preparar a pior pergunta que esse palestrante vai ouvir na vida. Preparei as perguntas estudadas. As mais difíceis que eu pude elaborar para fazer no evento. Auditório cheio, ergui a mão. Sou Juliana, projetista de rede ótica, e soltei a pergunta. Acabei de fazer pergunta, o palestrante respondeu, lotava de gente na minha volta. Eu nem precisava captar, eles vinham até mim, minha estratégia. E aí eu falei, bom, muito legal, gostei muito, mas eu também sei fazer aplicativos, sistemas, integrações. Tá dando certo com redes, vou tentar com o aplicativo. E aí começou a surgir algumas demandas. Um cliente dessa empresa que eu estava tentando sociedade anteriormente precisava de um aplicativo, que é o Mandic. Infelizmente faleceu, mas ele se candidatou na época. Ele queria ser o primeiro político com santinho digital, 0 uso de papel. E aí eu fiz o santinho digital junto com outras pessoas, o santinho digital dele. Ficou via aplicativo, iOS, lançou no 3GS na época, faz tempo. Falei, gostei desse negócio, vou continuar. E foi onde começou o crescimento de demanda. Aí começou até os aplicativos da Jato, depois de um tempo, o seletor de bicos, né? Foi Android, iOS e Windows Phone também. Começou a aumentar muito a demanda. Eu falei, sozinha eu não dou conta. Fazer um ou outro. Peraí. Aí eu falei pro meu marido, e aí? Você quer comprar minha parte da parte de... Quer juntar, fazer uma carteira da uma joint venture? Ele ainda não. Tá bom. Chamei uma amiga minha, quer aprender CAD? Vamos aprender CAD. Foi a primeira colaboradora da Persys, a Gisele. E na área de software, cheguei no Sabatini. A gente fez muito projeto junto na época do meu mestrado. Ele fazia iniciação científica e eu mestrado. Então, muito desse projeto eu devo a ele também. E aí eu falei assim, vamos fazer aplicativo? Ele, vamos. Desde então, o Sabatini e a Gi estão na Persys. E só em 2016, isso foi 2011, né? E só em 2016, aí meu marido veio para liderar o time de redes. Aí sim, ele comprou a cota da Persys. Aí você inverteu o jogo. Aí ele comprou a cota da Persys e veio fazer projeto de rede ótica também, liderando o time, né? Foi, assim, história para contar aqui de horas e horas. Muita coisa. E essa parte de aplicativo era você sozinha que desenvolvia, né? Era. Eu comecei com o Objective-C. Gente, meu primeiro Hello World. O negócio difícil, tá? Objective-C tem isso, principalmente na época que a documentação 0. Apple tem muita documentação, mas quase não era muito acessível pra gente. Você ser homologado lá para ser desenvolvedor Apple era super difícil. Foi uma luta.
Mas quando eu consegui também, foi uma beleza. Aí virou uma festa, né? Porque veio o Swift, aí foi ficando fácil. Só arrastar só com o botãozinho. Só arrastar coisinha e ficou legal, produtivo. Né? Mas eu comecei com o Objective-C. E como que foi crescendo a equipe? Você estava preparada? Você também foi investindo em gestão, conhecimento de gestão? Como foi? Então, uma excelente pergunta. Porque a maioria, né? Aliás, é uma questão, né? A maioria dos empreendedores não são pessoas que estudaram um negócio, administração. São pessoas com perfil técnico em várias áreas. No teu caso, TI, mas que tem um perfil de algum conhecimento específico técnico, começa a ganhar dinheiro com aquilo, de repente precisa montar uma equipe. Aí descobre que existe um negócio chamado pessoas, que dá trabalho, que precisa saber gerenciar. Existe um negócio chamado... Né? Porque uma coisa é você fazer um processo que você faz. Beleza, tá aqui anotado, eu sei que tem que fazer. Outra coisa é você pedir para outra pessoa fazer um processo que você desenhou. Pois é, gente. E uma coisa incrível, elas não têm a capacidade de adivinhar o que a gente está pensando. Isso atrapalha demais, não é verdade? É péssimo isso. Não, você narrou a minha vida. Foi um super desafio, viu? Eu gostava de tela preta, eu gostava de ficar sozinha. Eu cheguei a responder para um antigo chefe que eu escolhi fazer ciência da computação para não lidar com pessoas. Mordi a língua. Adoro, só faço isso hoje, basicamente. Mas tive que melhorar. Primeiro, minha oratória. A Gil, lá de 2000 e alguma coisa, 2005, 2006, quando me formei, eu não sabia falar em público, eu não sabia me portar com as pessoas, era muito difícil. E aí, só uma questão, você falou de oratória, né? Quando que você começou a dar aula? Porque isso é uma coisa que te ajuda bastante também, né? Muito, muito. Minhas primeiras aulas foi quando eu comecei a fazer o mestrado. Então eu fazia estágio fazendo algumas aulas substitutivas, eu terminei a faculdade em 2005, 2006 já entrei no mestrado. E já comecei a fazer algumas aulas substitutivas na área de redes e segurança da informação. E depois que eu fui entrando na área de sistemas, de startup, de empreendedorismo. Mas eu comecei minhas aulas em sistemas distribuídos, redes e segurança da informação. Legal. Então, mas aí voltando, você estava falando de que você precisou desenvolver oratória. Sim. Eu tive que me desenvolver inteira. Postura, comportamento, inteligência emocional, nem sabia o que é isso. Não pode surtar na frente do time? Não é bom, né? Chorar que nem um bebezinho na frente do time ou do cliente, porque acontecia. Não pode. Tinha que permanecer plena. E eu já tinha visto alguns erros nas empresas que eu tentei anteriormente. E eu vi que o problema era sempre gestão. A técnica eu resolvi, eu dava um jeito. Não tinha Google fortemente igual tem hoje. Era o Alta Vista. Lembra? Mas ok, tinha, né, algumas formas de consulta. Mas eu vi que gestão era sempre gargalo. O que desmoronava. E eu falei, não, eu não vou errar. Foi onde eu caí no Empretec. Tem altas histórias, eu não sei até que horas eu posso ficar aqui. A gente grava parte 1, parte 2, lança 2 episódios aí. Tá com tempo, manda ver. Foi onde eu conheci o Empretec. Fiz vários cursos, assim como eu fiz o da Furukawa, eu vi alguns outros cursos de gestão, eu participei muito do Sebrae, aí foi onde, em 2012, abri Persys em 2011, 2012... eu já entrei no processo seletivo da incubadora, do CIEM, passei com o modelo de negócio, lá o plano de negócio. Aí eu falei, vou aproveitar, extrair daqui tudo que eu posso desses cursos de gestão. E foi onde veio o Empretec. O Empretec me negou na primeira avaliação. Tem aquela avaliação psicológica. Caramba. A psicóloga negou. Simplesmente... sem motivo, aparente. Não, falou, você não está preparado psicologicamente para fazer Empretec. Falei, caramba, tô indo pra NASA, tô indo pra Marte, né? Não, aí você pega, o marido dela falou que não quis a sociedade. Aí ela foi e depois contratou. Agora, você é dona do Sebrae hoje? Calma, quase. Tô brincando. Aí, falei, não,
Aí eu já tinha, claro, eu gosto de estudar, gente. Eu gosto de estudar de verdade, de forma genuína. Fui lá e estudei. E como assim eu fui negada? Por que eu não tô psicologicamente preparada? Aí tinha lá, né, riscos calculados. Falei, eu vou lá no Sebrae. Eu vou requerer minha vaga. Eu quero uma outra avaliação por outro psicólogo. Todo mundo do Sebrae já me conhecia, porque eu tava em tudo lá de treinamento. Como assim? Ninguém acreditava. Como assim a Gil Eles foi... não queriam perder aluno. A Gil foi recusada? Como assim, psicóloga? Aí pediram uma reavaliação. Uma outra pessoa me reavaliou e me aprovou. Mas eu falei assim, eu não quero criar caso, eu quero ser reavaliado, uma segunda opinião. Se a segunda reprovar, eu fico quietinha na minha. Mas é um risco calculado. Eu tenho que fazer isso. Empreendedor não é aquele que luta pelo seu objetivo até o fim? É que o teste já começa na entrevista, entendeu? Eu acho. Mas da minha história ali, eu acho que fui a única Posso pedir uma coisa para vocês dois? Explica o que é o Empretec. Ai, perdão. Por favor, vocês são empretecos. Somos empretecos. Eu não fui. Temos isso em comum. Você não está no nosso clã. Verdade. Tá? Você, por favor. Deixa eu sair, eu não sou do clubinho. Não, explica pra ele, por favor. Olha, a Empretec é um... Eu não posso dizer que é um curso, né? Embora seja um curso, é mais, porque é uma vivência... É focada totalmente em competência. Ele foi desenvolvido, se eu não me engano, na ONU, que o pessoal da ONU, eles estudaram e viram qual a diferença de comportamento entre empreendedores do mundo inteiro, país de primeiro, terceiro mundo, de subdesenvolvido, não interessa, entre aqueles que dão certo e aqueles que dão errado. Listaram uma série de competências e criaram um programa intensivo para desenvolver isso. Mas assim, a gente não pode falar muita coisa, não é nada místico, porque senão estraga para quem for fazer. É só por causa disso. Os Illuminati. Mas não, isso é depois, calma. Não. Mas é porque assim, é uma coisa que você tem uma série de, entre aspas, aulas e atividades durante o Empretec, né? Durante o dia e à noite. É uma imersão, Você né? precisa desenvolver um plano, um negócio lá, vender, fazer um monte de coisa. Então, assim, e você tem a noite para muito pouco tempo. Então, é uma imersão que você fica manhã, tarde e noite. Pressão psicológica durante forte. uma semana, pressão psicológica. Então, se o cara quer fazer empreteco hoje, ele precisa ser indicado, tipo, na maçonaria. Não, tô brincando, tô brincando. Aliás, não, mas tem que se preparar emocionalmente. Tem que se preparar. E eu fiz dando aula. E o pessoal falou, olha, eu fiz dando... É que eu não dou tantas aulas assim, mas... E na época eu dava acho que 1 ou 2 matérias. Eu também, verdade. Né? Não lembrei disso. Os meus alunos sabem, porque eu chegava alucinado, né? Você fica numa adrenalina, pilhado. Acho que eu quase não dormi essa semana, né? E assim, porque você tem a pressão pela venda. E assim, geralmente o pessoal é super competitivo, né? E tem a competição de quem ganha o Empretec. Então você, tipo... Sempre buscava o primeiro. Você sempre buscava o primeiro. Né? E aí... Legal. E para a pessoa participar, ela procura o Sebrae, ela... Isso. Procura o Sebrae local. Não, é só procurar o Sebrae local, ver quando vai ser a próxima... São ciclos, né? Então, foi recentemente um ciclo. Acho que no... E qual que é a duração? É uma 5 semana. dias. 5 dias. Uma semana? 5 dias. É uma semana. Mas 5 dias, assim... Você não pode fazer nada. Sim. Eles falam, se você não tem capacidade de se isentar na sua empresa e nas suas outras atividades, não faça. Exato. E a Persis dependia muito de mim. As aulas, eu esqueci desse fator, mas eu também dava aula em Tupã, todo santo dia. Eu pedi licença dos 5 dias de Tupã e falei assim, Persis, aguenta aí. Não, mas tem uma história. Se você quer que alguma coisa dê certo, você tem que chamar alguém que não tem tempo para te ajudar. Porque se você chamar o cara que está desocupado, ele já não aproveitou bem o tempo dele. Eu acho que a primeira lição do Empretec é o seguinte: se você não consegue parar uma semana da sua empresa, está errado. Então te força já, né? E você descobre que as pessoas, né? O mundo gira, continua girando se você parar uma semana. Né? Então acho que isso é um... Mas aí tem a pressão, que você fica querendo saber o que está acontecendo na empresa, com o time, né? Você quer saber e tal, e você tá lá. E se você não tiver com a mente realmente presente... Não dá. Você lá de corpo físico, mas sua mente na empresa, esquece. Você não vai funcionar. Eles vão detectar isso. Então, não dá para contar todo o segredo. Não dá. Legal. Mas é muito intenso. É muito bom.
é muito difícil. Vale a pena. Você vai sofrer, mas vale a pena. Basicamente. São bons. Exatamente. Então eu acho que por causa dessa intensidade que a psicóloga falou, olha, você não tá preparada. Foi onde eu falei assim, vou lutar até o fim, até que eu tenha uma justificativa que realmente eu acredite. E aí, como não convenceram fiz. Legal. E segurei, hein? Foi 5 dias sem chorar, 5 dias comprometida, ganhando as primeiras colocações. Você ganhou? Ganhei. Eu também ganhei. Aê. Não dá pra não. Parabéns. E final, meio-dia, sábado, meio-dia, hora que acabou, pôs o pé pra fora, viu o solão lá naquele sábado. Olha, até arrepiei agora. Todo mundo, acho que não só eu, tava segurando as emoções, mas todo mundo chorando igual bebê. Mas ninguém sabia, porque não sei. Todo mundo começou a chorar. Virou uma onda ali de chororô. Mas acho que a intensidade é tão forte, que a pessoa, a hora que relaxa, solta tudo. Mas foi realmente, eu falo, valeu a pena. Foi uma ótima aula para mim. Uma transformação de faturamento, de organização, de gestão. Claro, não pude me limitar ali, porque eu precisava de muito mais. É porque ali é mais comportamento, né? Os hard skills. Mas com o comportamento você vai atrás do resto. Mas foi aí que eu comecei a estudar sobre startup. Foi a partir do Empretec. Eu não usava ainda esse termo de startups, mas empresas nascentes, né? O termo utilizado na época. E eu comecei a entrar nesse ritmo. Por isso que agora é um monte de CNPJ. O que é spin-off? É ficar abrindo empresas de produtos que estão dando certo, de já ter um valuation bacana assim que lança. Então, foi lá atrás, com medo de ter problema de gestão de equipe, gestão de processo, gestão de qualquer coisa. Foi lá que eu trouxe toda a experiência que eu tenho hoje e faço possível para dar conta, né? Legal. Muito bom. Legal. E aí você foi crescendo, foi trazendo gente, montando time, agregando tecnologia. Você tem cara que do projeto que aparecer, você fala, eu não sei ainda, mas vamos junto. Então, ou não, como que é? Na Persys não tem projeto padrão de prateleira. Assim, até tem algumas soluções prontas, tipo SaaS, mas o que eu ofereço, o principal, o carro-chefe da Persys é a inovação tecnológica e transformação digital. Então, quando o cliente vem para a Persys, é aquele que já teve muito problema com outras fábricas de software, ou com o sobrinho, né? O sobrinho vai fazer. Isso aí é comum também. Já foi muito dinheiro, na ordem ali de 200 mil, 500 mil reais para o lixo. E ele fala, me salva. E aí que eu entro. Né? Aí é a sensação da Persys. Eu não estudo o que ele tem, eu estudo o problema. Então, um conceito um pouco diferente das outras empresas de software é realmente buscar o problema, vejo se existe processo ou não. Se não existe processo, eu estudei muito, estudo até hoje BPMN, que é a normativa para a documentação de processos de negócio. Isso, o primeiro lançamento do livro é tipo um PMBOK. Ele lançou em 2011 e eu venho estudando desde então. Sou apaixonada por isso. E esse é o diferencial competitivo da Persys. Pensar no processo, pensar no problema e não nas tecnologias. Aí surge o que surgir. Tem que usar C#? Não gosto, tá? Mas tem que usar, vamos usar. Tem que usar Python? Vamos usar. Tem que usar Java? Seja o Java que for, web, móvel, ou sei lá, enfim, vamos usar. Então, não tem limitação de tecnologia. Menos C#, né? Então, eu não gosto, mas tem uns clientes aí que falam que tem um legado de C#, a gente até pega, faz, tenta substituir, mas não, se você vê o stack tecnológico ali da Persys, tem de tudo, mas não tem de tudo aleatório, tem de tudo assim, bom, essa tecnologia atende para essa característica de projeto, para essa arquitetura de software, ou para IoT também que a gente trabalha. Então, a gente vai buscando as tecnologias, mas a gente não sabe programar isso aqui, peraí,
Vamos lá pesquisar. A maioria ali é cientista ou analista de sistemas. Tem que aprender. O perfil da Persys, se alguém é acomodado lá, e é um desafio interno, tá? Se alguém é acomodado, se alguém entra na zona de conforto, esquece, começa a desandar as coisas. E aí eu tenho que provocar os estudos, a busca de novas tecnologias. Então, eu falo assim, eu te pago um curso, beleza? Você vai lá fazer? Vou. Tá, mas você chegando em Marília, você vem e repassa para todo mundo. Eu preciso resolver tal problema, tipo, um tipo de teste automatizado, um tipo de tecnologia, um tipo de deploy automático. Eu passo um desafio para alguém. Esse alguém vai lá, estuda tudo que puder, se tiver que comprar curso, eu compro, e depois essa pessoa propaga também conhecimento. Então é a forma que eu achei para não ficar trabalhando com coisas obsoletas e não ter problema de o projeto precisa de tal tecnologia, eu não sei. Então eu resolvi isso. Tá para nascer um projeto que a gente não consegue fazer, tá? Falo isso com muito carinho, não é com arrogância, mas é com carinho. Todos os projetos, por mais complexos que na sua concepção ali a gente conseguiu resolver. E coisas assim, validadas por Inmetro, validadas por regulamentadores de grande porte, pesados. A gente conseguiu atender. Coisas que às vezes a gente nunca viu e nem tem documentação. Mas foram vencidos. Talvez demore um pouquinho mais. Mas foram vencidos. Faz parte. Mas aí, deixa eu entender então. Nesse seu processo, você não consegue trazer alguém do mercado para trabalhar com você. Você tem sempre que formar. Quase sempre. Porque sempre do mercado é o pessoal que já está viciado em alguma coisa, já é o pessoal, graças a Deus, de sexta-feira. A maioria que trabalha na Persys foi aluno. E foi criado do zero. Aquela pessoa que mal sabia programar, mas a gente via brilho nos olhos. A gente falou de um aqui agora há pouco. Realmente, zero linguagem, mas a gente via o comprometimento. E são essas pessoas que a gente acaba captando lá nas faculdades para trazer para o time da Persys. São raras pessoas que vêm do mercado para dentro. E essas pessoas, às vezes, levam um choque de realidade. Fala, gente... Em toda a minha experiência do passado, nenhuma foi assim. A maioria deixa até dar um desânimo, que é muito quadradinha as coisas, né? Na Persys não, é intensidade máxima. Tem programador, tem analista, tem pessoa de UX, UI, que trabalha com 5, 6 projetos ao dia. E uma mudança de chave muito rápida. Isso exige muito das pessoas, eu concordo. Cansa bastante, concordo. Todo mundo sabe que eu entendo isso, mas eu trabalho para que eles se evoluam para alcançar isso. Tem gente que não quer. E aí, são raras as pessoas, mas se não tem esse perfil, eu oriento, né? Aí eu utilizo minha rede de contato da CERT para indicar para alguma empresa que tem esse perfil, né? Que dá um match com esse profissional. É um excelente profissional, mas não quer carregar aquilo. Não tem dinamismo. Não, a gente precisa de dinamismo. Pô, bacana. E além de formar as pessoas, você captura em algumas universidades aqui. Quais são as universidades? O Thiago vai listar os patrocinadores. Bom, aqui em Pompeia, a gente acaba trabalhando com a FATEC, e lá em Marília tem a Univem, que é a principal, por eu estar lá dentro, Sabatini também, por ministrar aula lá dentro, mas é claro que os alunos da Unimar também são bem-vindos e outras instituições são bem-vindos. Vou dizer que não existe limite. Eu também não fico priorizando faculdade A ou B. Eu priorizo o brilho nos olhos. Inclusive, tem muita gente dentro da Persys que optaram em mudar a sua carreira. Eu tenho biólogo trabalhando na Persys. Eu tenho engenheiro de produção, que não sabia programar, também formado já, começou a programar dentro da Persys. São várias áreas assim que não tem publicidade, que veio trabalhar também na parte de UX na Persys. Então, não tem restrição. É o perfil da pessoa que eu valorizo. A formação é um plus. Né? Que, onde você dá aula, igual eu também dou aula, né? Então eu brinco, é pescar no aquário, né? Você vê ali como aluno, aliás, né, alunos, dica,
Numa faculdade, a seleção, né, o processo seletivo começa no primeiro dia de aula, então fique esperto, que vários professores têm empresa, então fica atento, né? Olha, Thiago, eu acho que essa dica é de ouro e muitos não têm esse discernimento, porque você fala assim, seu comprometimento em aula é o mesmo que você vai ter na empresa que você trabalhar. E se você não entregar o trabalho aqui, ficar cheio de desculpas aqui, quem dirá lá dentro da empresa? E olha, eu sei como é, porque eu conheço muitos outros empresários da área de TI e eu sei, esse fulano é assim, esse fulano é assado, e é igualzinho todo que mundo tá na se sala conhece, de aula. né? Não se conhece, mas se conhece, é verdade. Quantos alunos eu também não indiquei para entrar em uma empresa? Às vezes não é nem pra gente, mas a gente indica, né? E alunos me indicaram, inclusive, para entrar em algumas empresas. Isso foi bem legal. Foi bem legal. A quebra de alguns paradigmas de algumas empresas foi assim. Alunos que trabalham dentro de indústria, indicando a Persys. Sim. Posso citar vários exemplos aqui da região, inclusive. Mas é bem interessante. O seu relacionamento professor-aluno é uma coisa que tem que ter respeito das duas vias, porque isso vai ser construído algo muito forte. E eu posso dizer, desde 2006 dando aula, né? Oficialmente 2008 com carteira registrada de fato, todo esse histórico, tem aluno até hoje que às vezes eu nem lembro da carinha, mas agradece muito. Encontra, por né? tudo. Professor. Tem gente que pergunta se você é política, porque tem, né? Professor, quem que é? Esse dia eu passei uma vergonha. Chegou um cara entregar um negócio pra mim. Você deu aula pra mim. Aonde? Ele falou em 2006. Falei, Gente. Aí você começa a pensar que você tá muito velho, né? Eu falei, nossa. E aí o cara começou a falar. Falei, não lembrei dele, mas lembrei da situação. Falei, caramba, eu tô velho pra caramba. E o cara é barbado. O cara era o cara que tava entregando lá, dirigindo um caminhão e tal. Era super. Devia ter acho que, sei lá, devia estar chegando aos 40 anos. É muito curioso. Falei, ser professor é uma delícia, né? É muito legal. gostoso. Mas depende da turma, né? imagina eu, e a maioria lá da Persys me chama de professor. Né? Que tá... Professora. A galera já barbada, eu já tive um estagiário de 52 anos. Que legal. Ele fez ciência legal. da computação, o estagiário sênior. Ele já tinha tido empresa, mas ele queria fazer estágio na Persys. Por quê? Ele queria trabalhar com inovação. Foi fantástico. Ele tinha feito zootecnia. Tipo... mas é bom, que abre o teu leque de Não, mercado. foi maravilhoso. Eu aprendi muito com ele aprendeu muito com a gente. E era estranho, né? Professora pra lá, professora pra cá. E eu querendo chamar ele de senhor. Mas um respeito assim muito interessante, né, entre aluno e professor, e ali depois colaborador e empresário. Eu tenho aqui na nossa região a gente tem um polo de TI forte, né? Só que tem os feudos, certo? Eu tô na área de TI, eu tive uma empresa que chamava NalaWorks em 2009, em Marília mesmo, assim, era fantástica. E depois eu vendia carteira de cliente e tudo mais. Só que naquela época já tinha um feudo, era a Sunline, tem uma que existe até hoje, que a Sunline está bem fraca. Sunline Mas tinha uma outra que era maior. Tal. Só que eram uns feudos de um querer roubar talento do outro. Projeto, então, eu lembro, eu tinha uma equipe de vendas um pouco grande. Aí de repente o cara chegava, tava entrando com um projeto lá na empresa e olha a outra proposta do outro cara lá. Assim, acontece ainda essas coisas? Melhorou muito por causa da CERT, melhorou muito essa política de boa vizinhança, mas sim, era caso de um empresário não querer cumprimentar o outro, de ameaçar o outro, sim, tivemos alguns casos. Fiquei sabendo por meio da CERT, né, porque querendo ou não, eu lá envolvida na diretoria, a gente tinha que mitigar esses problemas. Afinal, o associativismo foi realmente para... Além de buscar coisas boas para a nossa região, né, em oportunidades de tributos, questões salariais, também resolver esse tipo de problema. E sim, acontecia muito. Melhorou a partir ali, posso dizer, de uns 5 anos para cá, mas nossa, pouco tempo, 5 anos. 5 anos para cá, era muito feio. Antes da pandemia...
Era absurdo. Só que agora, com a pandemia, mudou totalmente o comportamento. Não é mais o vizinho ou o bairro do lado que está querendo levar. Ou alguém de Marília. É lá de Florianópolis, é lá dos Estados Unidos pagando em dólar, é lá da Europa pagando em euro. E você morando em Marília. Pô, até eu. 9 mil euros. Multiplica por 6 lá. Até eu tô indo, né? Mas esse tipo de assédio que começou a ser um novo desafio. Começou não, já está sendo o desafio. Reter talento não é um negócio fácil. A gente tem trabalhado vários temas dentro da CERT. Ainda não conseguimos mitigar assim como foi mitigado o primeiro item. Mas aceito sugestões. Podemos fazer um brainstorm quanto a isso. Mas eu acho que está melhorando essa questão do reter talento. As demissões, onde né? eu trabalho, a gente teve uma debandada, assim, teve gente que foi pro C6, gente que foi pro Red Hat e tal. Sim. E sim, realmente, o cara achou que era melhor ali e foi e tal. Só que a gente começou a formar o pessoal de base. E esse pessoal tá ficando. Sim. A gente percebeu que eles estão ficando, eles não estão... Quando chega uma proposta, eles já desconfiam, porque eles sabem que ele vai para lá, mas ele talvez deixe de trabalhar com coisa diferente, com um projeto diferente, e daqui a pouco ele vai perder a identidade dele. Que a gente trabalha muito com essa questão do propósito, do ambiente, do sonho conjunto. Isso que era meio papo, não, isso é o que retém. Funciona. Funciona. Eu digo que funciona porque todo período de história da Persys, eu não perco pessoas. A não ser que o salário, assim, uau, né? E teve alguns que a gente até falou, vai porque Exato. Você cresceu mais rápido que a gente, você merece isso. Às vezes a situação de vida da pessoa, o momento de vida, ela precisa. Nós tivemos raras pessoas, se eu contar todo o histórico da Persys, raras pessoas que saíram, e quando saíram para muito melhor. E foi, assim, orientação nossa, inclusive. Vai de coração. E no meio pandemia, onde quase todo mundo perdeu seus colaboradores, não saiu ninguém da Persys. Zero. Pô, legal. Zero. Não saiu ninguém. Então, eu concordo. Trabalhar o propósito, trabalhar aquele valor, a conexão humana de fato, ela funciona. Um sonho conjunto, sabe? Essas coisas que parecia meio papo de não tem nada a ver. Não, é o que retém, porque se você quiser, como que você vai competir simplesmente com salário, com o pessoal pagando em dólar e em euro, né? Exatamente. Você não vai conseguir. Exato. Não vai. É trabalhando realmente com os sonhos. Eu gosto muito do que eu faço nesse sentido. Claro, de vez em quando tem os altos e baixos, né? Nem tudo são a flores. gente tem que buscar novas formas de atrair, novas formas de manter. Mas eu acho que o trabalho está indo bem. Mas eu tenho que conseguir, como atual presidente da CERT, eu quero levar isso para os demais associados. É um desafio propagar todo esse conhecimento. Espalhar a cultura. Agora explica o que é CERT. É verdade. Para os nossos ouvintes, aliás, a CERT não é só de Marília, né? Não, a CERT tem 43 cidades, em 43. A CERT é a Associação de Empresas de TI. Então, são empresários que se associam por um bem comum, e esse bem são esses, né? Questões de buscar oportunidades para os seus colaboradores, oportunidades de negócio, unir para um ecossistema. E eu tô desde sua fundação, lá antes mesmo de ter o CNPJ Persys, eu estou envolvida na CERT, que antes era NDS, Núcleo de Desenvolvimento de Software. E aí, em 2011, acho que 11 ou 12, não, 12, que completou 10 anos esse ano. Em 2012 foi fundada a CERT, a associação. E aí o Elvis fez um excelente trabalho durante esses 9 anos e agora nesse 10º eu assumi. Então, e tá bem legal, um desafio interessante. Então, além dos CNPJs, ela ainda assume a liderança de uma associação representativa do setor. São em torno de 120 empresários ativos, mesmo tá ali na faixa de 80. Mas são 120 empresas associadas, como CNPJs associados. É um volume bom. É razoável. E tem que fazer um negócio de qualidade, porque ali você tem desde aquela pessoa física, né, que tem a sua MEI, até aquelas pessoas que têm 200, 300 colaboradores. E você tem que
equilibrar, né? Quem que eu ouço, o que eu vou buscar pro grande, o que eu vou buscar pro pequeno. Então, às vezes o pequeno, se você somar todos os pequenos, né, em termos de... Volume é maior. O volume é maior, né? Se eu não me engano, 60% são os menores. Com menos de 10 colaboradores. Ou seja, aquele de 1 a 10. Então, 60% é um volume bom. É bastante gente. É bastante gente. Legal. E Marília, o que fez Marília se tornar esse polo de TI foram as universidades. Foram as universidades e esse movimento também dos empresários de software se unirem. Porque antes era muito oculto. Cada um no seu. Vamos falar do perfil da pessoa de software. O que é? Tô bem aqui, né? Vou continuar com os meus clientes, tá tudo bem. Pouco marketing e muita entrega. Com a Acert, as entregas começaram a ter visibilidade. Então, um começou a conhecer o outro. Eles não se conheciam. Foi muito curioso o movimento que a Acert trouxe. Sim, as faculdades ajudaram as empresas de TI se concentrarem na região, porque tem mão de obra. Mas o que fez realmente a área de TI ser reconhecida na região foi a Acert, por conseguir dar visibilidade a todas as entregas, a o perfil de cliente que essas empresas de TI estão atuando. São clientes grandes que essas empresas atuam. Até o pequenininho atende tem um cliente grande. Exatamente. Então, essa visibilidade que fez tanta representatividade pra gente aqui. Bacana. Fantástico. Um alimenta o outro, né? Pois é. Você já ouviu falar da Amsterdã? Amsterdã, não. Acho que em 2015, 2016, eu já contei essa história. Já no episódio. Vou contar de novo. Conte, por favor. Não, nem todo mundo viu os 24 episódios. A cidade de Amsterdã estava com problema de atrair mão de obra de TI. Então eles isentaram alguns impostos, tudo, e fizeram uma divulgação ampla para qualquer pessoa que morasse nos Estados Unidos, trabalhasse com software, fosse morar lá. E ganhava moradia e tal. Então eles montaram uma comunidade, tem até um prefeito exclusivo. Tem um prefeito de Amsterdã e tem um prefeito de Amsterdã. E aí eles começaram a brincar. Se você quer fazer tal coisa, você vai não sei onde. Mas se você quiser construir um app, você vai para Amsterdã. Nossa, eu preciso ir para lá? Não, é fantástico, assim. Então eles criaram culturas de Starbucks em todo lugar, café, programador, gente programando em tudo quanto é lugar. E hoje boa parte da economia desse é um conjunto de 4 ou 5 bairros. Da economia é focada, acho que 99% são desenvolvedores de software que moram ali. Gente, então é uma rotatividade enorme. Eu preciso ir lá. Eu sempre falo isso com as pessoas, falo que a gente precisa fazer isso na nossa região aqui. Ó, tem que criar Mas antes eu vou lá me inspirar, depois Não, é fantástico. Depois eu vou compartilhar para você os vídeos. Por favor. Uma vez eu estava num evento em São Francisco e tinha uma comunidade. Eu fiquei só nessa trilha de comunidade, achei fantástico. Eu gosto. E eu vejo que isso está se formando aqui. Eu comecei em comunidade lá no Linux. Melhorar. Muito show, gostei, não sabia. Legal, vamos montar aqui. Muito bom. Eu topo. Amsterdã, tá bom. Amsterdã. A gente já tem muitas coisas. Já. O consórcio. Olha, é tanta ideia, no fundo é isso, né? Mas tem que executar. Uma das coisas do empreendedor não é ter ideia. É saber quais ir para frente e quais não ir, né? Porque essa é a escolha difícil, né? Tem umas que falam, essa ideia é muito boa, mas olha, deixa aqui porque eu preciso focar em outras coisas para fazer funcionar, né? Mas o consórcio eu também não esqueci não, hein? Sabe a origem do nome Persys? Sistema, persistência, alguma coisa nesse... Eu sempre imagino que é isso. É isso mesmo. Exatamente por causa disso. Eu não sabia para onde ir, o que fazer, o que deixar de fazer, porque ideias brotam assim de forma volumosa. E eu não queria ser aquela pessoa Zé Mané que chega, tem uma ideia fantástica, vamos fazer, você faz e eu ganho dinheiro. Não queria isso. Não queria ser essa pessoa que eu não seja esse mané, né? Você profissional de TI, não seja o mané. E comecei a estudar sobre persistência e insistência. E eu estudei. E eu precisava de um nome para Persys, que era Juliana Marega Marques e o CPF no final. Coisa feia, preciso de um marketing, preciso de um nome chamativo, preciso de uma logo. E aí, estudando sobre isso, conversando com um amigo meu, ele falou assim, põe Persys.
lembra a persistência, tanto fala, e também lembra Performance System, Personal System. Eu falei, nossa, fantástico. Registro BR, disponível, registrei. Aí, mas o que é, na minha visão, que tem muita gente que para na metade do conceito, eu vou falar o conceito inteiro. Persistência e insistência. Insistência é você fazer a mesma coisa, várias tentativas da mesma forma. Né? Então, resultado sempre igual. Persistência é você fazer de formas diferentes, você vai obtendo resultados diferentes e vai aprimorando. Mas, às vezes, dentro da sua persistência, você pode cair no insistente. Qual é o limite disso? E eu não sabia esse limite. Eu falei, eu tenho que achar uma resposta para isso. E aí, hoje, eu uso uma definição que fica muito clara para as pessoas a diferença de uma persistência de fato sem se sabotar na insistência lá dentro. Por exemplo, quero ter minha empresa, quero fazer esse produto dar certo. Mas às vezes você erra o caminho, você está sendo persistente a algo que não deveria. E aí eu explico o conceito de uma tampa de quebra-cabeça. Você está vendo essa imagem aqui. Esse é o seu objetivo, é essa a sua empresa. Ok. Por onde que você monta normalmente quebra-cabeça? Normalmente pelas cantos. Formas do canto. Tem gente que gosta mais difícil, começa pelo meio, mas vai sofrer muito mais tempo. Mas ainda assim, ela tá tendo uma visão que aquilo é possível, né? Uma pessoa organizada montando quebra-cabeça vai separar, né? Essas pecinhas têm todas as bordas irregulares, essas pecinhas têm bordas retas. É de canto. Então, já separa os mais organizados. Eu já falo o termo de gestão. Sempre se planeje, sempre organize. Depois se você gosta do mais difícil, começa pelo meio, ou se você está aprendendo, começa pelas bordas. Mas não deixe de olhar a tampa do seu quebra-cabeça. Não adianta eu querer colocar uma pecinha com curvinha aonde está reto. E isso... Eu tenho duas peças corretas tentando ligar em momentos diferentes em locais errados. E isso que eu chamo de insistência dentro da sua persistência. Então, quando eu falo da persist, é tentar achar a peça certa para o momento certo. E esse é o super desafio. Por isso que eu falo, todos os projetos que a Persist pega, vai até o fim. Pode demorar um pouquinho mais, mas vai até o fim. Porque a gente não para de olhar essa tampa. Não só a tampa dos projetos dos clientes, né? Esse quebra-cabeça que são os projetos dos clientes, mas tem o meu próprio objetivo pessoal, que é ser uma empresa onde as pessoas trabalham com propósito, onde as pessoas não levantem falando, hoje é mais uma segunda-feira, me mate. Ou hashtag sextou, vou embora, e eu só fico feliz a partir da sexta-feira, 6 horas da tarde. Não. O meu propósito, a minha tampa, né, a Persist, é exatamente este ambiente a qual a pessoa tem a satisfação de trabalhar e entregar o seu melhor. Como eu digo, toda empresa tem desafio, inclusive este é o meu desafio, manter todo mundo olhando para a mesma tampa, mas entre os desafios e outros a gente sempre se alinha e acha persistência. Muito bom, olha só. Vamos ser persistentes. Persistentes. Eu vou dar um quebra-cabeça para todo mundo aqui da mente. É uma ótima aula. Olha lá, gostei, uma dinâmica fantástica. Mas eu vou chamar você para explicar, porque já dá inspiração. Obrigada. Mas olha, a gente tá indo já pro final, mas tem um assunto que não dá para encerrar esse podcast sem falar, porque você acaba de ser coautora de um livro, é isso? Explica aí um pouco disso. Nossa, essas histórias e algumas outras estão lá no livro. Mulheres que empoderam mulheres, mas de verdade, não é só para mulher, tá? É para todo tipo de pessoa que realmente quer se desenvolver e alcançar objetivos maiores. Sair realmente daquela zona de conforto e para a zona de conhecimento, a zona de crescimento. E no capítulo do livro são 14 coautoras. Então o livro conta histórias de mulheres de todo perfil. Todo perfil. E o meu capítulo ele fez o fechamento do livro, trazendo um pouco da mulher da TI,
nos desafios que eu nem contei as histórias que eu passei sendo mulher na TI, ou ser chamada de secretária, ou de pedir para falar com quem entende. Ixi, altas histórias. No livro eu conto os detalhes disso. E lá eu também conto dos desafios de gestão, dessa questão de autossabotagem que aconteceu. Eu falo, sempre tive o sonho de escrever um livro. Tenho facilidade de escrita, afinal, minha formação, né, professora também, mas se expor é um desafio. Né? Eu sou tímida, embora não pareça, né? Poucos sentem isso hoje, mas contar muita coisa pessoal foi desafiante. Mas lá eu faço de coração para abrir a mente das pessoas, que se você é persistente de fato, inclusive essa definição tá lá, ser persistente de fato faz você alcançar os objetivos, esteja cansado, esgotado mesmo, né? Esteja desanimado, sem apoio de quem seja, né? E enxergar essas negativas como oportunidades. Por exemplo, podia ter brigado com meu marido? Podia. Eu podia ter surtado com muita gente que me deu não, mas eu podia ter me restringido ao meu limite bancário. Podia ter feito, né, nunca ter dado aula por ficar longe de casa, trabalhando 16 a 18 horas por dia, uma rotina dessa desde quando eu me conheço por gente. Eu trabalho com carteira assinada desde os 14 anos. E eu sempre estou trabalhando e estudando. Aí, ora como personagem professora, ora como personagem aluna. Então, imersa sempre nesse ambiente de correria. E no livro eu conto muito disso, de como superar, como fazer gestão de tanta coisa, como me tornar CEO de algumas empresas e deixar todos os pratos rodando com qualidade. Não basta fazer, tem que manter. E aí eu participo da CERT ativamente, participo das empresas ativamente, tem acelerador de startup que eu participo ativamente, promovo os eventos no CITEC com a CERT e a Levening. Então, eu tenho que manter tudo isso acontecendo. Não sou robô, como alguns já disseram. Ô Gil, quem te programou? Né? Não sou robô, sou humano como qualquer um, tenho minhas fragilidades, tenho também o cansaço, né? Hoje eu estou até carinha de cansado, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. E lá no livro você consegue conhecer todos esses detalhes, todas essas dicas, até a história do Empretec, conta um pouquinho mais. Legal. E a conclusão ali, eu falo de cultura organizacional, que é como manter seu time engajado, olhando pela mesma direção que você. Então, lá no livro, Mulheres que Empoderam Mulheres, mas ressalto, não é só para mulher. Mulheres que Empoderam Mulheres. Disponível lá? Disponível onde? Onde eu consigo o meu exemplar? Vai lançar na Amazon na virada do ano. Link pra gente. Tá bom, você passa o link. Se até lá já tiver sido editado, a gente coloca o link quando sair, tá? A gente reedita na descrição. Vai estar o link. Show. E tem a editora Poesis, que depois eu também mando o link para vocês. Pode comprar diretamente lá. Então, o livro físico na Poesis e na Amazon vai ser físico e digital. Ele já está espalhado em alguns estados, já está fazendo um sucesso. Fico muito feliz. E falo, não é pelo financeiro, é pelo propósito. Claro. Tá na minha tampa do quebra-cabeça esse legal, capítulo. Legal. E não só esse, acho que vai surgir outros livros aí também. Gostei muito. Muito bom. Olha, encerramento brilhante aí, olha, eu diria, por essa... eu ficaria aqui horas, tô adorando falar com vocês. Quem sabe, né, o pessoal pedir aí, ó, fala pro pessoal, a gente faz a versão 2, né, na segunda temporada. Vamos lá, hein? Pede mais. Muito bom. E aí, Thiago, quer deixar algum recado? Olha, eu queria agradecer, né, contar um pouco da sua história. A gente tem esse perfil, a gente estava até combinando, né? Qual é o assunto? O assunto é a Gil. A gente quer conhecer histórias de pessoas empreendedoras,
e principalmente aqui do interior, sabe? Que tem uma riqueza, né? Tem tanta coisa acontecendo, então é muito legal conhecer um pouco da sua história, da sua energia, né? De como, né? A pessoa por trás do CNPJ, né? Quem é a pessoa? Toda empresa, toda história tem um empreendedor, tem alguém com uma visão, com um sonho, com um ideal por trás. Então a gente quer conhecer. Então só agradecer. E quem quiser, né? Aí eu já deixo os meus, né? Me seguir no Instagram, @thiagogoulart_oficial. E aí passa a bola aí pro Ian, pro Alan, tá pensando em mim, Ian. Então tá bom. Gil, quer deixar algum recado, falar suas redes sociais? Se alguém quiser desenvolver um projeto na Persys. Se alguém quiser desenvolver um projeto na Persys, www.persys.com.br. Persys, ele lembra um pouco de persistência, mas tem um Y aí no meio, então é PERSYS. E na Persys, traga a sua ideia, depois traga seu problema e a gente desenvolve a ideia. Não precisa pensar na ideia, isso a gente faz lá dentro, junto com o cliente. Então a Persys vai transformar o seu problema em oportunidade. Exatamente. A gente quebra a pedra junto com o cliente e transforma em oportunidade de mercado. Faz também processo de transformação digital, cultural, treinamentos de equipe, liderança de equipe de desenvolvimento, que às vezes você só consegue contratar os júniors, e se quiser contratar a Persys para liderança, depois a gente faz uma transição, prepara um líder para o time. A gente também trabalha de forma mista entre outras empresas de software. A Persys não tem ciúmes, sempre trabalhou com indústria, com comércio, projetos da lei do bem, lei da informática. A gente tem condições de entregar realmente algo voltado para a inovação e sem limites. Grupos mistos, né? Times mistos, ou tudo da Persys, ou só liderando o tipo do cliente. E aí, falando de rede social, @Juliana M. Marques. Pode me encontrar no Facebook, Instagram. Eu acesso pouco, né? Não deveria, mas pode me adicionar. Vou ficar muito feliz de conhecer os ouvintes do podcast. Uma satisfação estar aqui. Tenho que agradecer muito vocês terem me convidado. Estou muito feliz de verdade, de coração. E quero que vocês façam muito sucesso. E o que eu puder contribuir, contem comigo. Estarei aqui com vocês. Muito bacana. Nós que agradecemos, tá? Você aceitar o convite de vir aqui na metrópole de Pompeia para fazer ao vivo. E meu recado, eu sou Alan Siriani, em qualquer rede social. O Mentorcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e YouTube, Google Podcasts e no YouTube. Boa. Perfeito? Isso aí. Tá bom. Sejam persistentes. Sejam persistentes. E ouçam o Mentorcast. E as camisetas, sejam persistentes, vão estar à venda no podcast. Gostei. Vamos fazer. Obrigado, pessoal. Fantástico. Tchau, tchau.